Olá, eu sou Vanessa Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês sobre os efeitos que essa quarentena estão tendo em cima das nossas crianças, né? Quais os efeitos comportamentais e emocionais que tem causado a elas. Já faz um tempo que eu tenho conversado com algumas amigas que são mães e mães de alguns pacientes que eu não estou acompanhando presencialmente no consultório, mas tenho feito atendimentos online e conversado com esses pais. E, coincidentemente, todos estão me relatando mudanças, porque eles estão percebendo mudanças no comportamento e na parte emocional de seus filhos, né? O que eles têm me relatado é que parece que essas crianças estão no momento mais pavio curto, digamos assim. Elas estão mais chorosas, elas estão mais sensíveis, elas estão mais pirracentas, mais agitadas. Baseado nisso, no que todas essas pessoas têm me relatado e o que eu estou observando também na minha casa, né? É o que eu sempre falo, antes de ser psicóloga, eu também sou mãe. Então, eu não trago só a minha realidade como profissional. Eu gosto de trazer a minha realidade, a minha vivência também como mãe. E aí eu fiz uma enquete semana passada no meu Instagram, pedindo a colaboração de outras mães que me seguem para que também relatassem o que estão percebendo nas suas casas com seus filhos. E foi legal porque houve uma grande participação e a maioria das pessoas relataram as mesmas coisas, que estão notando que seus filhos estão mais agitados, estão mais sensíveis, reagindo mais facilmente ao choro. A impressão que se tem é que alguma frustração que antes eles conseguiam lidar melhor, né, conseguiriam passar melhor por certas situações, agora eles não estão conseguindo dar conta e está extravasando mesmo. Sabe aquela metáfora dos copinhos? É como se o copinho deles estivesse transbordando com muito mais facilidade agora. E por que isso está acontecendo, né? Eu já citei algumas vezes que nós sabemos que crianças são seres que precisam muito do contato físico, precisam muito de socialização. E convenhamos, né, gente? Se tá difícil para nós que somos adultos, estamos entendendo a gravidade dessa pandemia, estamos entendendo a grandiosidade de tudo isso. Se já está sendo difícil, imagina para essas crianças que não conseguem entender essa realidade toda. Por mais que a gente explique, eles não têm ainda uma consciência formada para entender tudo isso. Então eles estão sentindo muito mais. E às vezes a gente acha que pelo fato deles estarem brincando, estarem tendo ali uma rotina saudável dentro de casa, que eles não estão sentindo, mas são nessas mudanças de comportamento que eles demonstram pra gente o que estão sentindo. Porque eles não têm uma clareza ainda para se expressar. Muitas crianças ainda não conseguem expressar abertamente os seus sentimentos. Mas não só porque tem dificuldade para falar, mas porque eles também têm dificuldade para entender mesmo o que eles estão sentindo nesse momento. Então vamos imaginar assim, o copinho da criança estava ali, né? Antes ele estava conseguindo esvaziar, dar vazão às suas demandas. Ele ia para a escola, ele brincava com os amigos, ele passeava, ele viajava, ele via a família. E agora ele não está podendo fazer nada disso. Então, cada uma dessas faltas faz esse copinho transbordar mais rápido. E aí, quando transborda, a gente vê essas mudanças de comportamento deles. Eu já trabalhei com algumas famílias que os pais têm uma realidade de trabalho em que precisam se ausentar algumas vezes por alguns períodos, né? Ficar afastado da família, dos filhos, por alguns períodos ao longo do ano. Eu trabalhava muito esse afastamento, como lidar com esse afastamento, tanto pelo lado do familiar que estava se afastando, quanto para os familiares que estavam presentes. E era engraçado porque eles sempre me relatavam que, nossa, eu já estou 2 meses fora de casa e aí eu começo a ligar para o meu filho, eu começo a fazer chamada de vídeo, parece que ele não quer me ver, que ele me esqueceu, que ele já não liga, ele já se acostumou com o afastamento. E eu sempre explico a mesma coisa para eles, que eu acho que se adequa muito a uma realidade também que os pais têm me trazido nesse período da quarentena. As crianças têm um mecanismo para lidar com o sentimento
com que eles já sabem que trará sofrimento a elas, muito mais inteligente do que nós adultos. Eles simplesmente se afastam. Então, muitas mães estão me relatando que os filhos não estão dando conta, não estão querendo fazer as atividades da escola nesse período de quarentena, né? Aquelas atividades que estão chegando para se fazer em casa, algumas crianças estão se recusando, não querem fazer, não conseguem se concentrar, não conseguem assistir os vídeos da escola. E eu quero relatar para vocês, quero dizer para vocês que isso é normal, tá, gente? Isso é normal, isso é esse mecanismo de defesa dele em relação ao sofrimento. Eu vou trazer a minha experiência. O meu filho, por exemplo, ele adora a escola. Meu filho vai para a escola desde novinho, ele adora a escola, ele adora os amiguinhos, ele adora as aulas. Essa semana, algumas semanas já, né? Na hora de ver os vídeos das professoras, ele tem se recusado. E eu tenho percebido que a hora que eu mostro para ele, ele tem um olhar triste para aquilo. E eram coisas que ele adorava, aula de música, por exemplo. Como ele se divertia com a aula de música, ele chegava em casa, ele cantava as músicas, ele interpretava. E agora ele simplesmente não quer ver. E o que me cabe fazer? Respeitar isso, né? Conversar com ele em relação a isso. Eu acho que nesse momento o que é mais importante nós pais fazermos é isso. Primeiramente, não menosprezar os sentimentos deles e tentar entender e trazer isso para uma conversa, porque eles não vão ter essa clareza de sentimento, dos sentimentos deles, para explicar para a gente o que está acontecendo. Então, naquele momento que a gente observar que eles estão mais pirracentos, mais chorosos, aparentemente fazendo uma tempestade num copo d'água por um problema que seria mínimo, quando eles estiverem tendo esses rompantes de comportamento, o mais importante é que a gente consiga conversar com eles e explicar que a gente entende que eles estão chateados, que eles estão tristes, que essa situação realmente é muito ruim, que a gente não tem como resolver. Então, o que a gente pode fazer é realmente acolher essa criança nesse momento e tentar trazer a realidade de dentro de casa mais prazerosa, mais lúdica para eles. Eu entendo também o lado desses pais, né? De nós pais. A rotina ficou muito complicada para todo mundo, porque a gente tem que administrar a rotina da casa. Muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, seus trabalhos não pararam. E como administrar de dentro de casa a rotina de trabalho, atividades do lar e uma criança. Às vezes 2, às vezes 3 crianças. Tá muito difícil para todo mundo, né? Tá difícil administrar rotina, tá difícil administrar humor, preocupação, né? Muitos pais já estão também impacientes, estão mais ansiosos, não estão conseguindo dar vazão, às vezes, às suas ansiedades, né? As suas demandas emocionais, ainda tem que administrar a demanda emocional dos filhos. Isso é muito complicado. Porém, nós somos os seres pensantes dessa relação, né? Os seres mais maduros. Então, nós podemos buscar uma ajuda quando é necessário, quando a gente começar a perceber que a gente não está dando conta emocionalmente de tudo isso. Então, a gente consegue perceber a hora de buscar uma ajuda para a gente, um suporte, para que a gente consiga dar conta das nossas demandas e das demandas dos nossos filhos. Porque eles, sim, não têm muita noção do que fazer, né? Com todo esse turbilhão que está acontecendo dentro deles. Eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem de que eu entendo tudo o que está acontecendo. Eu estou com vocês nessa, tá? A grama do vizinho não é mais verde. Eu estou passando pelas mesmas dificuldades que vocês, de administrar a rotina. Meu filho também está tendo esses rompantes de comportamento. Também anda mais tristinho. Em alguns momentos passa bem, tem dias que ele está ótimo, parece que nada está acontecendo. Tem dias que são mais difíceis. E o que a gente pode fazer é ir levando, gente, né? Com sabedoria, com calma. Terão dias que pra gente também serão um pouco mais difíceis. Tem dias que a gente tira uma paciência e uma leveza, sabe-se lá Deus da onde, mas a gente tira. Então, se você gostou desse vídeo,
Se te ajudou em alguma coisa, por favor, dá uma curtida, compartilha com um amigo, porque às vezes o assunto, né, interessa a outras pessoas também. E segue lá o meu canal, se inscreve para ajudar a divulgar ainda mais o meu trabalho, tá bom?